Amém, Jesus. Obrigado, pastor. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade em relação à Bíblia. Eu tenho todos os textos, não que eu não encoraje vocês a trazerem as Bíblias, mas hoje eu queria que vocês tivessem toda a liberdade de prestar atenção no que Deus tem colocado em nosso coração para falar com vocês sobre relacionamentos. Eu estou muito feliz pela oportunidade de abrir essa série, por duas razões, claro. Uma, porque é uma série fabulosa. O assunto que estará sendo tratado nesses dias é de extrema importância para todos nós. Segundo, porque eu estou indo de férias e pretendo praticar tudo aquilo que Deus está colocando no nosso coração, amém? Então, eu tenho uma alegria no meu coração muito imensa de falar dos assuntos que vamos falar hoje. Eu estava pensando numa ilustração de um pastor que veio ao culto com uma bacia de água quente, uma toalha, um barbeador e uma espuma de barba, e começou a fazer a sua barba no púlpito. Ele pôs lá a barba e começou a fazer, e os irmãos olharam para ele, ele não dizia uma palavra, fazia todos aqueles rituais que nós homens sabemos muito bem, e depois enxugou com a toalha, saiu do culto, abençoou as pessoas e foi embora. As pessoas ficam, meu Deus, o que é isso? O pastor ficou louco, ele faz um gesto desse, não explica, e foi a semana inteira os irmãos pensando que poderia ser aquele gesto do pastor. Semana inteira eles perguntando, ligando um para o outro, aí você está sabendo, você que é mais perto ou mais próximo do pastor, o que significa aquele gesto, o que é a água, o que é as lâminas, o que é a espuma? Ele, não falou nada, e todos ficaram ansiosos pelo próximo domingo. Chegou o próximo domingo, o pastor abriu a Bíblia e começou a pregar, e muita gente começou a olhar para ele. Pastor, o senhor não vai explicar da semana passada? Ele falou, explicar o quê? Nós ficamos a semana inteira curiosos para saber o que significa o senhor barbear no púlpito. Ele falou, irmão, nada, eu estava atrasado e resolvi me barbear aqui. Mas eu achei muito interessante que vocês discutiram esse assunto durante toda a semana, eu fiquei sabendo. E eu gostaria muito que essa semana a minha mensagem fosse tão interessante como minha barba, e vocês pudessem falar dela a semana inteira. Então eu encorajo vocês, esqueça que eu estou pregando e pense que eu estou barbeando, e pense na minha mensagem durante toda a semana, fale dela, liga um para o outro, pratique o que o Espírito Santo vai colocar em nossos corações hoje, amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre relacionamentos maravilhosos. Eu ainda estou perguntando por que a minha foto não está ali, mas tudo bem, e eu sei que você também está pensando o mesmo, mas seleção de pessoas que representam a nossa igreja e claro, de vários aspectos, mas o mais importante são relacionamentos, pai, filhos, amigos, irmãos. Eu queria que você hoje pensasse em todos os níveis de relacionamentos. Hoje é uma introdução a essa mensagem, não especificamente estaremos falando sobre um tipo de relacionamento, vamos focar isso nos próximos domingos, mas hoje eu queria que você pensasse em todas as áreas de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento entre pai e filhos, relacionamento marido e mulher, relacionamento entre amigos, relacionamento entre funcionários e patrão. E isso, com certeza, se vocês pensarem no que Deus está colocando em nossos corações hoje, você vai sair daqui abençoado e tendo melhores relacionamentos. Quantos podem dizer amém? O assunto de hoje é o que destrói os relacionamentos e os que constrói. Nós vamos falar de atitudes, nós vamos falar de coisas que, se nós formos sinceros, todos nós fazemos todos os dias. Eu não quero de maneira nenhuma que você pense que eu estou pregando essa mensagem como um expert nos assuntos que estarei falando. Eu luto em muitas das áreas que estarei falando hoje. Com certeza tenho sucesso em alguns relacionamentos da minha vida, 23 anos de casado, tenho bons amigos por vários anos, estou parte da mesma igreja há 24 anos, então eu sei de alguns níveis de relacionamento, mas não sou um experto. E todos os dias eu preciso ser lembrado do que estamos trazendo para vocês. Nós também, pastores, somos seres humanos que lutamos sobre algumas áreas em nossas vidas. Deus nos aceita como somos, mas quer nos transformar para sermos mais como Jesus. Quantos podem dizer amém? O texto que eu tenho para vocês, para a gente estar nos apoiando hoje, é Romanos 12, verso 5, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: embora sejamos muitos, somos um só corpo. Diga comigo, um só corpo. Por estarmos unidos com Cristo. E não precisava, mas tudo bem. E todos unidos, estamos unidos uns com os outros. Diga essa parte, dá uma encostadinha na pessoa do outro lado assim, ó. E todos estamos unidos uns com os outros, amém? Como partes, aí eu gosto disso, diferentes, diga comigo, diferentes. Mas de um só corpo. Olha que interessante esse texto. Nós estamos unidos por causa de Cristo, somos diferentes, mas estamos unidos em um só corpo.
propósito de Deus para nós é que nós estejamos conectados, unidos uns com os outros. Na nossa igreja você vai ouvir isso muitas vezes. Nós somos uma igreja que enfatizamos a conexão dos membros, porque isso é bíblico, isso é o propósito de Deus para nós, isso é o que Deus espera de nós, que nós venhamos e nos conectamos. Eu amo vocês que vêm à igreja todos os domingos, sinceramente, sextas-feiras e os dias que nós temos culto. Mas se você simplesmente vem na igreja e fica como aquele menino do recreio, esperando a hora da buzina, lembra daquela escola para sair correndo para o lanche, para sair correndo para ir para a sua casa, você não está tirando o melhor dessa igreja para a sua vida. O que Deus espera é que você venha à casa do Senhor, mas que você aprenda e desenvolva bons relacionamentos na casa do Senhor. Quantos podem dizer amém? Hoje nós não temos almoço, mas quem sabe você pode me levar para almoçar hoje, né? Em algum lugar. Uma sugestão muito boa dada pelo Espírito Santo. Me leva para comer em algum lugar, né? E a gente tem um tempo junto. O que nós estaremos falando é um assunto que vem contra, muitas vezes, a nossa natureza. E eu me identifico muito com isso. Porque Deus quer que a gente se relacione, Deus quer que a gente esteja conectado, mas é muito fácil de nos conectarmos, de nos desligarmos, de nos afastarmos. Diga-se de passagem que é muito mais fácil, é muito mais natural para nós. Hoje nós iniciamos essa série para a gente aprender como ter bons relacionamentos, como não permitir que essas coisas que eu vou estar falando hoje estraguem os nossos relacionamentos, destruam os nossos relacionamentos. Talvez na medida que eu estiver falando hoje, você vai pensar em alguns relacionamentos que você já viveu e você vai poder reconhecer, verdade que eu fiz muito isso, pastor, verdade que as minhas atitudes foram bem semelhantes a essa. Talvez nós vamos ter que voltar atrás em alguns relacionamentos que tivemos, como será sugerido no final, e talvez praticar o que é o antídoto ou a solução para termos bons relacionamentos. É interessante que hoje Deus quer mostrar, através dessa mensagem, não só o que destrói, mas o que constrói ou o que mantém bons relacionamentos. Quais são as atitudes saudáveis que nós devemos manter em nossas vidas para termos bons relacionamentos. Pergunta que iremos fazer é: o que causa com que os relacionamentos fiquem ruins? Por que nos desconectamos das pessoas? Como resolver esses problemas, já que Deus quer que nós vivamos em conexão? Como prevenir, que eu acho que é fantástico, para nossos relacionamentos não se tornarem relacionamentos ruins? Vou fazer uma pergunta, não quero ninguém constrangido. Quantos aqui participam de grupos de conexão? Levante a mão. Uma boa parte nós fizemos e vamos fazer mais e mais essa pergunta. Se você participa de um grupo de conexão, eu quero que você saiba, tenha certeza, vai existir momentos de situações que vão querer te desconectar das pessoas. Eu dirigi um grupo agora há pouco tempo e surgiu algo que causou um certo desconforto com alguns. E é natural isso. Por que natural? Porque nós somos pessoas que pensamos diferentes. Então o problema não é ter problema com as pessoas, o problema é o que vamos fazer com o problema que temos com as pessoas, amém? O problema não é viver nesse mundo sem ter problemas, mas o que iremos fazer com os problemas que esse mundo nos traz. Eu costumo dizer que só existe um grupo de pessoas que concordam em tudo, sabe quais são? Os mortos. Você vai no cemitério, irmão, é uma concordância tremenda, é um silêncio, ninguém fala, ninguém discute, ninguém questiona, porque só morto para não se posicionar. Diga-se de passagem, se você tem relacionamentos e não está tendo problema, só existe duas formas de estar acontecendo. Ou você não está sendo 100% transparente e sincero, ou você está morto. Porque se somos seres vivos e com opiniões, nós vamos expressar o que elas representam e muitas vezes vai trazer certos desconfortos e certos atritos. Mas vamos aprender hoje a como ter bons relacionamentos, amém? Glória a Deus. Vocês estão meio caladinhos, mas está tudo bem. Um dos propósitos de Deus para nós, nos grupos de conexão, na família, na igreja, é que esses locais funcionam como laboratórios, onde nós temos a oportunidade de praticar, de colocar em exercício o que Deus nos instrui. Como eu disse, se nós não falarmos aquilo que Deus nos ensina durante a semana, se nós não praticarmos o que Deus tem nos ensinado nessa casa de oração, nessa casa de transformação, nada adianta estarmos aqui. O importante é nós ouvirmos a palavra, guardarmos a palavra, retermos em nosso coração e não pecar mais, ou seja, não permitir que os atos que outrora fazíamos continuem sendo praticados por nós. Possamos colocar em prática aquilo que Deus coloca em nossas vidas, amém? Então hoje, tome nota, se for possível, volte a essa mensagem, assista ela, vai estar disponível no nosso aplicativo, vai estar na nossa página da igreja, venha, ouça e sempre que possível, verifique se os seus relacionamentos estão embaçados, estão alinhados com aquilo que Deus vai colocar hoje, principalmente com o que constrói e mantém os relacionamentos.
Então, como ter bons relacionamentos? Vamos analisar essas coisas e rapidamente ver o que Deus quer nos ensinar. A primeira coisa que destrói um relacionamento é egoísmo. Diga comigo, egoísmo. Ai, pastor, tinha que falar sobre isso. Temos que falar sobre isso. Quantos problemas em relacionamentos são causados justamente por causa de egoísmo? Tiago capítulo 4, verso 1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a saber, dos vossos deleites? Ou seja, pare para pensar na maioria dos problemas que as pessoas têm. Quase que certo que o egoísmo vai estar ali, porque é essa luta constante de o meu direito, o que eu quero, o que eu preciso, e o eu está no centro. A nossa atitude natural é de pensar primeiro em nós, não é isso? Nós sempre pensamos primeiro em nós. Você está dirigindo, alguém cortou a sua fila, era eu que tinha que estar ali. Eu estava indo ontem visitar uma pessoa em Sausalito, e eu não sei se você tem essa síndrome de estar mudando de linha quando a linha que está ao seu lado muda. Quantos sabem o que eu estou falando? Aí já, aquela linha está andando, eu vou lá. Mas irmãos, eu acho que eu sou azarento da linha. É só eu entrar, a linha para. Eu mudo para outra, ela para. Eu vou para outra, ela para. Eu falei assim, então eu vou ficar quieto. E quem quer ficar quieto, fica atrás de mim, porque as outras andam. Mas é aquele sentimento assim, por que logo comigo? Por que comigo? É alguma coisa em mim? E a gente começa a pensar somente em nós mesmos. Nós temos essa natureza. Somos pessoas que naturalmente somos egoístas. 99% dos problemas está envolvido por causa do egoísmo. Quando a gente começa um relacionamento, nós temos a tendência de esconder esse sentimento. Queria que talvez amigos, casais, pessoas que estão presentes pensassem nisso. Quando a gente começar a namorar aquela pessoa tão desejada, é um sentimento de tudo ela primeiro, né? A pessoa chega a você, por favor, entre. Daqui a pouco, né? Chega no carro, abre a porta, por favor, venha. E é com uma gentileza, e a pessoa fala assim, achei o príncipe ou a princesa da minha vida. É aquele sentimento, gente, ele é perfeito, ela é perfeita. Quanto sabe o que eu estou falando? Aham. Aí você começa a ligar, amiga, achei, o cara é tremendo, é um gentleman, é um príncipe, é uma pessoa especial. Ele sempre está preocupado, ele me liga para saber se eu estou com frio, ele liga para saber se eu estou com fome, ele liga, e isso é comum. E a gente tende a esconder o sentimento do egoísmo, a gente tende a esconder que de fato a gente está pensando, mesmo com essas ações, em nós mesmos. Quando sabe, pode ser sincero que eu estou falando. Então nós damos o primeiro lugar, mas com o tempo, as garras do egoísmo começam a surgir. Com o tempo a gente começa a mostrar que de fato nós estamos interessados em nós mesmos, em nos satisfazer, em nos preencher. E de certa forma, não me entenda errado, nós estávamos usando tudo para que aquela pessoa preenchesse algo para nós. E quando sabe que eu estou falando que isso é verdade? Então, nos relacionamentos com amigos, seja o que for, a gente tende a esconder. E isso é natural nosso. Isso é comum em nós. Você concorda comigo que colocamos mais esforços para criar relacionamentos do que para mantê-los? Às vezes nós temos um empenho, as pessoas têm um empenho para fazer com que os relacionamentos aconteçam. E quando acontece, depois de tanto esforço, não querem ter o mesmo esforço para manter esses relacionamentos. E acabam o quê? Se separando, acabam se distanciando. Por isso que eu disse, é muito mais fácil de nos desconectarmos do que nos conectarmos. Porque não há o mesmo empenho, não há o mesmo esforço para manter os relacionamentos, como se há para construí-los. Todos nós sabemos que o egoísmo destrói relacionamentos. Então a pergunta que nos vem é, por que então não lidamos facilmente com esse sentimento? E a pergunta que eu faço tem uma resposta óbvia, porque é natural. Diga comigo, é natural sermos egoístas. Faz parte da nossa natureza pecaminosa. O pecado nos danificou. Irmãos, nós temos um defeito de fábrica depois do pecado. Ou seja, ele está em nós. Querendo ou não, ele está enraizado em nós. Naturalmente, todos que estão aqui presentes têm essa tendência natural de ser egoísta. Preste atenção nos dias de comida, preste atenção nos momentos que as coisas estão acontecendo, você quer ser o primeiro. Sabe aquele filme? Eu não sei o nome daquele que gostava do anelzinho, que pegava o anel e fazia. Como é o nome dele? Quem é bom de filme? Senhor dos Anéis, mas o Smeagol, It's precious.
E a gente tem esse egoísmo, é meu, é só meu, eu quero tudo para mim. E a gente corre, vai lá para a comida e olha lá assim, e o olho, irmão, quase pula em cima do bico. O esmigo está dentro de nós, e a gente quer mais. E às vezes a gente não pensa no que vem atrás. Quando sabe o que eu estou falando, pode reconhecer isso. A gente não pensa na fila. Irmão, quantas vezes nós, pastores, vamos aproveitar o público para fazer essa confissão. Nós não comemos, porque não sobra. Os esmigos comeram tudo. É cada pratão. E eu fico olhando, ainda mais quando é à vontade. Quando o cara ouve à vontade, desperta um super esmigo dentro dele. Significa, a vontade na mente dele é só para mim. É só eu que tenho que ter. Então é natural. Segundo, a cultura está totalmente nos pressionando a sermos mais egoístas. Primeiro, é natural. Segundo, é comum. A cultura, tudo. Você tem que ser o primeiro. Você tem que ser o vencedor. Lute pelos seus direitos. Lute pelas suas conquistas. E tudo nos leva a pensar somente em nós mesmos. Somente em nós mesmos. No carro, a pessoa quando entra, existia um filme muito antigo da Disney, do senhor motorista. Quando você lembra? O Pateta era ele. Ele era um cara gentil, ele era um cara maravilhoso. Quem é da década de 80, 90 sabe o que eu estou falando. E quando ele entrava no carro, ele se tornava o senhor motorista. E ele se tornava algo terrível no trânsito. E eu fico pensando, quantas vezes nós estamos no trânsito e nós esquecemos que diante de nós está um ser humano, que Deus ama, que Deus morreu por ele, mas a gente olha e fala assim, não, é meu. E a gente quer matar a pessoa, a gente quer pisar nela. E tem algumas pessoas que não podem ter carros altos, senão ele passa por cima das pessoas. É um sentimento, e culturalmente falando, está em todo lugar, porque faz com você quer fazer. Então, é natural. Provérbios 28, 25 diz o seguinte, o egoísta sempre causa, diga comigo, problemas. Por que nós causamos problemas? Porque somos pessoas egoístas. Qual a solução para isso então? Qual o antídoto, já que eu estou no meu primeiro ponto? O altruísmo, diga comigo, altruísmo. O que é altruísmo? Altruísmo é pensar no outro primeiro. É você parar um pouco de pensar em si e pensar mais no outro. Há uma passagem em Filipenses 2,4, diz que tinha tudo projetado para vocês, diz assim, procure os interesses uns dos outros, não apenas os seus. Vou começar a praticar aqui agora. Eu sei que talvez você tenha intimidade com essa pessoa, talvez não. Mas se você tem ou não, alguns estão sentados sozinhos, você vai tentar achar alguém, e você vai olhar e falar assim, olha para nos olhos dela, eu vou pensar mais nos seus interesses do que nos meus. Foi difícil falar isso? Foi difícil falar isso? Foi fácil falar, não é verdade? Mas tente viver isso. Já pensou? Eu queria hoje que tivesse almoço. Eu queria que hoje tivesse almoço. E nós estivéssemos na fila, aquela fila nunca ia andar. Porque ia falar assim, não, irmão, vai você primeiro? Não, você primeiro. Por favor, você primeiro. Não, você primeiro. Não, por favor, você. E todo mundo andando para trás assim, ó. Ia ser fantástico. Não, a palavra de Deus entrou no meu coração, você primeiro. Irmãos, já pensou se nós fôssemos uma igreja de pessoas menos egoístas e com mais altruístas? Eu tenho que falar. Tem pessoas que, se você sentar no banco dela na igreja, te prepara. Primeira coisa que você vai ganhar é um bico assim. Achando o quê? Irmão, sério, nós temos que pensar primeiro no outro, dar a primazia ao outro, isso é o que Deus, por isso que eu disse, o sentimento natural, o egoísmo, o outro nós temos que buscar no Senhor. Naturalmente ninguém aqui é altruísta, naturalmente ninguém tem essa tendência, nós temos que buscar isso no Senhor. Procure os interesses uns dos outros, o desapego, o desprendimento, a renúncia. Ou seja, ser uma pessoa altruísta só ajudará os nossos relacionamentos. Imagine você aplicando isso na sua casa, no seu lar, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Faça um teste. Pegue uma pessoa que de altruísta não tem nada, mas que faz parte do seu relacionamento.
E comece a tratar ela com essa delicadeza, essa gentileza que o altruísmo traz. Talvez no início ela vai achar que você é bobo e ela vai aproveitar de você. Mas com o tempo, isso vai começar a constrangê-la. Isso vai começar a mostrar para ela como é bom alguém pensar primeiro no outro. Faça o teste, você vai perceber que a pessoa, sem querer, vai começar a agir da mesma forma com você. Difícil a gente quebrar esse paradigma, difícil a gente entrar nesse ciclo, porque nos machucou, porque nos feriu, porque nos fizeram, a gente quer fazer. Mas Deus está nos trazendo uma proposta para termos relacionamentos saudáveis. Primeiro, lute contra o egoísmo e coloque o altruísmo. Pense no outro primeiro. Segunda coisa que nós vamos falar, tem uma passagem, Gálatas 5:16, diz assim: digo, porém, isso, andai em espírito, diga comigo, andai em espírito, e assim não cumprirei as concupiscências da carne. Só uma forma de você ser menos egoísta e mais altruísta, tentar andar no Espírito, caminhar no Espírito, ser uma pessoa direcionada pelo Espírito. Por exemplo, quando você vai num grupo de conexão, quando você sai da sua casa durante a semana e vai para um grupo de conexão, você não vai pensando só em você, você vai pensando no grupo. Você acha que todas as vezes que eu vou para um grupo de conexão, eu estou com muita vontade de estar lá? Vamos ser sinceros, a gente não está. E por que a gente vai? Porque a gente está pensando no outro. A gente está pensando no corpo, a gente está pensando no grupo. É uma delicadeza, uma indelicadeza, perdoe-me, você não comparecer a um lugar que você é esperado. E se eu estou falando com alguns em particular, você fala assim, olha, eu vou na festa e você não vai. Eu vou no grupo tal e você não aparece. Isso é uma delicadeza terrível. Porque há uma expectativa, as pessoas esperam você. As pessoas prepararam-se para te receber. E você talvez, mas eu estou cansado, você está pensando em você. Mas hoje o dia foi difícil, está pensando em você. Ao invés disso, pensa assim, poxa, as pessoas estão lá se preparando para me receber. Eu vou fazer de tudo. E quantas vezes Deus nos abençoa? Quantos sabem o que eu estou falando? E você fala assim, olha, eu vou fazer um sacrifício, eu vou. Chega lá, o Espírito Santo faz uma graça, algo tremendo acontece, até para o culto mesmo. Olha, eu vou lá hoje, o pessoal está lá, o pastor se preparou, o grupo te louvou, a igreja do Senhor, eu estou indo lá para me doar, eu estou indo lá por causa do grupo, eu estou pensando em todos, não somente em mim mesmo. Isso é um sentimento que nós precisamos buscar. Segunda coisa que destrói, diga comigo, orgulho. O orgulho destrói os relacionamentos. Uma das coisas mais difíceis da vida é estar com pessoas orgulhosas. É muito difícil ter relacionamento com pessoas orgulhosas, pessoas que nunca sabem dizer, me perdoe, me desculpe, eu estava errado. Você pode me dar uma nova chance? As pessoas que estão do lado de pessoas orgulhosas sabem o que é isso. Porque vai desgastando o relacionamento. Vai machucando o relacionamento. As pessoas tendem a se fechar em relacionamentos onde um tende a ser muito orgulhoso. Deixa eu falar com os homens aqui. Mulheres, tampa o ouvido aí para vocês não dar uma cutucada nele. Nós somos muito orgulhosos. Homem, nós temos a tendência de ser muito orgulhosos. Muitas vezes a gente fala assim, eu não dou o braço a torcer, se ela quiser ela vem falar comigo. Se ela quiser ela pede desculpa. E fica naquele impasse, sendo que nós, de acordo com a palavra de Deus, tínhamos que ser os sacerdotes do nosso lar, os que dão exemplos, que mostram primeiro a atitude de ser uma pessoa não orgulhosa. Às vezes a gente está certo, quando sabe o que eu estou falando, às vezes, não é sempre, às vezes a gente está certo, mas mesmo estando certo, não te dá o direito, ou não te faz bem ser orgulhoso. É importante você pensar nisso. Porque às vezes nessa luta de quem está certo, nessa luta de reconhecer, não, mas ele está errado, ela está errada. Se quiser, vem me pedir desculpa. A gente se torna uma pessoa difícil de lidar. E por isso muitas vezes você vê, quando a gente aconselha, por que alguns relacionamentos acabam, as pessoas, eu olho assim, quanto orgulho. Quanto orgulho. Provérbios 13, 10, eu tenho duas passagens em Provérbios para você, diz assim, o orgulho só traz brigas. Só traz brigas. Outra passagem está no capítulo 16, verso 18, o orgulho destruirá uma pessoa, uma atitude orgulhosa leva à ruína. Quantos relacionamentos que outrora foram maravilhosos, de amigos,
de patrões, de cônjuges, mas o orgulho, a incapacidade de dizer ao outro que estava errado, a busca pela estou certo, destruiu o relacionamento. Qual a solução para o orgulho? A solução óbvia é a humildade. A humildade. 1 Pedro 3,8 diz assim: vivam em harmonia, seja simpático, amem-se, tenha compaixão e seja humilde. Só esse texto daria uma mensagem para a gente falar aqui o dia inteiro. Minha mensagem hoje só tem 2 pontos: o que destrói e o que constrói os relacionamentos. E tudo que eu estou falando são subpontos, são atitudes que nós fazemos, mas existem coisas que constroem e existem coisas que destroem os nossos relacionamentos. A minha oração e meu desejo é que você pratique aquilo que constrói, que você intencionalmente coloque em prática na sua vida aquelas coisas que nós estamos falando hoje que constrói. Orgulho destrói, mas a humildade constrói. 1 Pedro 3,8, como eu disse para vocês, diz: eu já passei, viva em harmonia, sejam simpáticos, amem e tenham compaixão. Filipenses 2 agora, diz assim: sua atitude, diga comigo, a minha atitude. Amém. Porque embora está na terceira pessoa, eu quero que você pense em você. A minha atitude deve ser a mesma de Jesus Cristo, que embora ele fosse Deus, ele não exigiu seus direitos como Deus. Ser uma pessoa humilde é isso, é não sempre estar exigindo os seus direitos. A pessoa orgulhosa, ela está sempre batendo. Eu quero, eu sou, eu preciso, tem que reconhecer. Uma pessoa humilde, ela abre mão dos seus direitos. Então, se nós queremos ser mais humildes, nós temos que ser mais como Jesus. Nós temos a tendência de nos parecer com pessoas que gastamos tempo. Vira para a pessoa que está do teu lado assim, e diga para ela: vamos gastar mais tempo com Jesus? Vamos gastar mais tempo com Jesus para a gente ser mais como Ele? Através da oração, da palavra e do corpo de Cristo. Porque quanto mais a gente gastar tempo com Jesus, mais a gente vai se parecer com Ele. E Jesus era humilde. Amém? Glória a Deus. Qual a terceira coisa que destrói os nossos relacionamentos? Diga comigo: o medo. O medo destrói os relacionamentos. Eu tenho uma passagem que está na mensagem, e eu achei lindo essa tradução, que é bem uma interpretação. Diz assim: o medo da opinião humana pode paralisar. Uma das coisas que o medo causa é insegurança. Insegurança. Uma pessoa com medo, ela é insegura. E a insegurança, ela impede a intimidade. Quando a gente está inseguro com um relacionamento com uma pessoa, a gente não consegue ter intimidade com ela. Há uma barreira, é como um vidro fosse colocado, porque não há como, você não se expõe, a intimidade e esse medo da intimidade, ela é muitas vezes maquiada com a máscara. Há uma passagem em Gênesis 3:10, porque o homem pecou, ele fugiu da presença de Deus. E claramente o texto diz que ele se escondeu de Deus, porque ele estava com medo. Adão disse: eu tive medo, eu ouvi o Senhor me chamar e tive medo. E eu me escondi, porque eu estava nu. E ele se esconde com medo, e o medo muitas vezes nos esconde, nos coloca atrás de máscara, nos coloca atrás de situações. Se nós queremos ter relacionamentos saudáveis, nós precisamos lançar fora todo o medo. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu sei que alguns podem ter tido experiências ruins em relacionamentos passados. Talvez relacionamentos como irmãos de igreja, relacionamentos com alguém que você amou de verdade, um oposto, é claro, um homem amou a mulher amou o homem, e essa pessoa te machucou, te feriu. Isso traz recordações, traz sentimentos, que você acaba se fechando, tendo medo de se abrir, tendo medo de se expor. Mas o medo, ele atrapalha bons relacionamentos, o medo, ele prejudica, por isso que ele destrói relacionamentos. Qual a solução? A solução é o perdão, o amor. Diga comigo: o amor. O amor. Eu pensava em uma ilustração para isso, e uma vez, não é comum aqui, mas certa ocasião estava tendo uma chuva muito forte aqui nessa região, e trovões e relâmpagos muito fortes, e eram tarde da noite, e eu lembro que a Estela, minha filha mais velha, gritou e desesperou por não estar acostumada com aquilo tudo, e os relâmpagos iluminavam toda a casa, o barulho dos trovões. E eu fui no quarto pensando que ela estava tendo um pesadelo, e não era um pesadelo, ela estava observando tudo aquilo que acontecia lá fora, e ela estava com muito medo.
E eu me deitei com ela na cama e abracei ela. Me lembro que ela pegou meus braços, minha mão, colocou sobre ela e, como um cobertor, colocou sobre ela. Eu fiquei ali quietinho e na hora ela quietou e começou a dormir. E eu pensei nesse texto que eu vou mostrar para vocês. 1 João 4,18. O amor não tem medo, porque o perfeito amor expulsa todo medo. As circunstâncias que lhe trouxeram medo, que trouxe medo a ela, estavam lá. Mas o amor é maior do que o medo. Quando o perfeito amor entra, a gente lança fora todo medo. Por isso que esse texto diz, quando o perfeito, e para mim a melhor ilustração é essa. Quando o verdadeiro amor está sendo colocado nos relacionamentos, ele lança fora o medo. Eu quero que você acredite no que eu vou te falar. A igreja do Senhor tem amor. Amém? Nós somos pessoas imperfeitas, mas a igreja do Senhor tem amor. Nós estamos aqui debaixo do amor do Senhor. E nós temos aqui um local propício para nós exercitarmos o amor de Deus, para nos abrirmos, para nos conectarmos com pessoas. Os grupos de conexão, porque são menores, vai te dar esse espaço de você amar e ser amado. E isso lançar fora todo o medo que você tem ou possa ter de se abrir e ter bons relacionamentos. Quarta e última coisa que destrói relacionamentos, ressentimento. Diga comigo, ressentimento. O que é ressentimento? Ressentimento, a palavra já ensina, é voltar a sentir, é ressentir. Voltar a sentir novamente algo, e nesse caso, emoções ruins. É voltar no dia da ofensa, é voltar no ofensor, é voltar nas circunstâncias que trouxeram a dor. Pessoas com ressentimentos dificilmente terão bons relacionamentos. Há uma brincadeira que se usa do fio descascado na cabeça, e principalmente diz que as mulheres têm isso mais que os homens, mas nós homens também temos. E aquela ideia do seguinte, está tudo bem, mas alguma coisa aconteceu no dia, foi uma cor, uma música, alguém que se parece e pá, os fios se encostaram. Aí 20 anos depois a pessoa lembra de algo que estava lá no passado, e você chega, o pezinho já está batendo assim, o que foi? O que foi? Precisamos discutir, uma DR hoje. Mas o que eu fiz? Não é que você fez, é o que você já fez no passado, e eu me lembrei hoje. E aí as pessoas trazem de volta um sentimento que já era para ter sido esquecido, e é difícil ter bons relacionamentos, quando o ressentimento é uma ferramenta comum no relacionamento. Ou seja, as pessoas não deixam isso passar, fazem questão de sempre trazer à tona. Jó, capítulo 5, verso 2, diz assim, o ressentimento mata o insensato. O ressentimento mata o insensato. Todos nós pecamos, queridos. Não há ninguém perfeito aqui. Ninguém aqui que é impecável, né, no sentido total da palavra. Ninguém aqui é impossibilitado de fazer dano ao outro. Todos nós faremos danos uns aos outros. Você, com certeza, se não fez hoje, vai fazer ainda. Situações surgirão que a gente machuca, a gente entristece pessoas. A questão não é o que vão fazer conosco ou o que iremos fazer, mas o que as pessoas irão fazer com o que nós vamos fazer com elas e o que nós iremos fazer com o que fizeram conosco ou o que estão fazendo conosco. Essa é a grande questão. O problema não é viver nesse mundo sem que as pessoas nos machuquem, mas o que fazer quando elas nos machucarem. Há uma passagem em Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim, cuidado com o fato de nenhuma amargura se enraize entre vocês. Pois quando brota, preste atenção nisso, pois quando ela brota, causa problemas profundos, prejudicando muito suas vidas. Ou seja, o problema não é ficar irritado ou chateado com algumas coisas, há uma diferença muito grande. Existe, vamos dizer assim, uma ira que é aceitável. Jesus, claramente na casa do Senhor, ele teve uma indignação que estavam fazendo na casa do Senhor. E existe uma ira apropriada. Se alguém fizer dano, machucar, se você é pai, mãe com seus filhos, você sabe do que eu vou falar, você vai ficar chateado, você vai ficar irado. E não é sobre isso que eu estou falando, não é não pensar nas coisas que nos fazem ruim, é ser, minha mãe usava esse termo, uma pamonha, né? Pessoa que nada machuca ela, não existe isso. Coisas surgem que vão nos ferir, que vão nos machucar, e isso é válido em certas ocasiões, a gente ficar chateado com isso. O problema, como diz o texto, não é permitir que isso brote em nós uma raiz de amargura. Ou seja, permitir que isso gere em nós um sentimento muitas vezes ruim, que vai nos levar à vingança, que vai nos levar ao ódio, que vai nos levar a fazer com o outro o que fizeram conosco, que de certa forma é a vingança.
Quando a gente está ressentido, querido, presta atenção, nós não pensamos corretamente. Quantos sabem o que eu estou falando? Quando nós estamos dominados por um sentimento de dor de algo que nos fizeram, se não for tratado, a gente perde a lógica, a gente perde a razão. É por isso que muitas pessoas cometem as atrocidades que cometem, porque esse ressentimento, uma vez brotado, uma vez enraizado, ele gera profundos danos na vida da pessoa, e a pessoa faz coisas que depois ela própria vai cair em si e vai falar, o que eu fiz? Porque o ressentimento gera esse tipo de atitude. É por isso que nós precisamos de estar próximo e ter um grupo, um ciclo de amigos que vai nos ajudar a pensar direito. Por isso que é importante a gente estar em grupo de conexão, porque você chega lá e falando certas coisas que te fizeram e fala assim, a pessoa vai te ajudar a ter luz sobre aquela questão. Você vai se abrir e vai falar, olha, eu estou chateado com isso, fizeram isso, e no momento é até válido o que te fizeram, e a pessoa vai te ajudar, vai iluminar a sua mente a você não ter ressentimento, porque a solução para o ressentimento é o perdão. Diga comigo, o perdão. Já ouviram pregar uma mensagem, se não, está na nossa página da igreja, uma mensagem que Deus falou muito comigo para compartilhar sobre a minha experiência sobre perdão, sobre o que Deus fez na minha vida. E sempre é bom lembrar que perdão não é você esquecer, não é tampouco admitir o que te fizeram com você é correto, não é também uma carta de alforria, ou seja, você agora vai conviver com o ofensor, principalmente se esse não reconhece. Perdão, o perdão bíblico é você abrir mão, é você deixar ir, é você desculpar, é você aprender a viver sem a dor da ofensa. Isso é perdão. É você falar assim, isso não me trará mais nenhum dano a partir de agora, a partir desse dia. Colossenses 3:13 diz o seguinte, não fiquem irritados uns com os outros, e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra a outra pessoa, assim como o Senhor o perdoou. Olha que interessante isso, principalmente você que é do Senhor, perdoe uns aos outros. Fernando orou a oração do Pai Nosso dentro de um contexto muito apropriado, debaixo de uma unção. E naquela oração Jesus nos ensina, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Falar isso da boca para fora, sem viver isso, irmãos, é vazio e não gera transformação. Se nós queremos ter bons relacionamentos, aprenda uma coisa, você vai ter que aprender a perdoar. Ninguém continua casado por muitos anos sem perdoar. Ninguém tem bons amigos por muitos anos sem casar. Ninguém permanecerá numa igreja, num grupo de conexão sem perdoar. Temos que aprender a perdoar uns aos outros. Então já vai pedindo perdão para a pessoa que está falando, me perdoa por tudo, vamos zerar a conta, porque eu quero ter um bom relacionamento com você. Eu quero ter um bom relacionamento. Se a gente for buscar de novo, muitas vezes não vamos fazer isso porque temos orgulho, porque somos egoístas. Muitas vezes esses outros sentimentos que eu falei estão lá atrapalhando você dizer isso. Mas o perdão é a solução dada por Deus. Eu não tenho esse texto projetado, mas Isaías 43, versos 18 e 19, diz assim, o Senhor diz, quem diz? É o Senhor, esqueça o que aconteceu e não pense no passado, eu vou fazer algo novo hoje, amém? Esqueça o passado. Quem vive de passado, irmãos, é museu. Você já ouviu isso? Quem vive de passado é museu. Deus não te criou para viver no passado. Não importa o que fizeram com você, Deus tem uma história para escrever. Agora Tito, a gente já está concluindo, Tito 3, versos 3 a 7, de certa ocasião, nossas vidas estavam cheias de ressentimentos e inveja. Quantos podem identificar-se com isso? Mas então Cristo nos salvou, não porque estivéssemos bons o suficiente para sermos salvos, não tem nada a ver com a gente, mas por causa de sua bondade e amor, lavando nossos pecados e dando-nos a nova alegria do Espírito Santo. Tudo por causa de Jesus, nosso Salvador, para que Ele, Jesus, pudesse nos declarar bons aos olhos de Deus. Amém? O propósito de Deus é nos fazer pessoas melhores, é praticarmos essas passagens, esses ensinamentos de Jesus em nossas vidas para que possamos ter relacionamentos saudáveis. Tem alguns pontos de ações, hoje nós vamos participar da ceia, mas ao participar da ceia, eu queria que você tivesse em mente as seguintes questões que eu vou falar para vocês.
Eu queria que vocês viessem participar da ceia, e o nosso altar hoje vai ser a ceia. Que você viesse pensando no que Deus tem falado com você até aqui, e na questão que eu vou colocar para você agora. Primeiro, pense em alguém próximo ou distante, que seu relacionamento foi desconectado. Eu queria que você tirasse um tempo, feche os seus olhos, uns 30 segundos para você pensar nisso. Pense em alguém que talvez está aqui nessa região, ou vive longe, e o seu relacionamento com essa pessoa foi desconectado. O que causou com que esse relacionamento fosse prejudicado? Dentro daquilo que nós falamos hoje, o que foi o fator? O egoísmo, orgulho, medo, ressentimentos? Foi constantemente estar trazendo à tona questões do passado. Todas as soluções para isso estão em Jesus. O altruísmo, pensar primeiro no outro, era a característica principal de Jesus, e Ele quer nos ensinar. A palavra de Deus diz que Deus tem dado à igreja ministros, tem dado os dons, tem dado os ministérios, tem equipado os santos, para que a gente possa ser mais como Jesus, para que a gente possa alcançar a estatura de Jesus. E alcançar a estatura de Jesus está falando daquilo que Ele era em essência. Todos nós temos estágios na vida diferentes. Cônjuges, talvez o seu estágio, o seu nível de altruísmo com o seu companheiro, a sua companheira está diferente. Você precisa, e Deus está falando com você, você precisa trabalhar nisso. Humildade. Talvez você não aprendeu dos seus pais isso, você não tem exemplos ou bons exemplos na sua vida a respeito disso. Mas Deus está tentando te mostrar hoje que se o orgulho continuar em prática na sua vida e você não colocar a humildade, isso vai destruir os seus relacionamentos. Você vai acabar por estar só. Isso não é o plano de Deus para você. Medo, o perfeito amor lança fora todo medo. Ressentimentos, o perdão é a solução. Então, essa semana eu falei para você pensar, tente se conectar com essa pessoa, ou ela está próxima aqui, ou distante, talvez se próxima, chame ela para um jantar, um café, e fala: olha, tem tempo que eu não falo contigo, houve situações entre nós, mas eu queria que você me desse um tempo, eu quero conversar algumas coisas com você, e chegasse lá, fosse sincero. Irmãos, a transparência, você desarma uma pessoa quando você já chega a reconhecer: me perdoa, eu errei. Chega lá e diga: olha, por mais que você ache que você tem razão, chegue lá pedindo perdão, me perdoa, me perdoe. Coloque-se nessa situação como uma nova pessoa. Se está distante, ligue para ela, envie um e-mail. Eu sei que às vezes e-mail é frio, mas o melhor seria falar por telefone, mas se não tiver jeito, envie um e-mail. Tente se reconectar, porque Deus quer que nós tenhamos tremendos, maravilhosos relacionamentos. Segunda coisa, além disso, pense em um relacionamento com alguém, ou seja, um bom relacionamento que você tem. Como você pode fortalecer esse relacionamento? Talvez você está aqui hoje e fale: pastor, eu tenho bons relacionamentos, os meus relacionamentos mais próximos estão bons, mas o que você pode colocar em prática na sua vida? Como eu disse, vai falar da barba essa semana. Colocar na sua prática diária, fazer do convívio diário dos seus relacionamentos o amor, o perdão, o altruísmo e a humildade. Coloque em prática nos seus bons relacionamentos, e com certeza Deus vai te fazer com que você experimente o melhor dos seus relacionamentos. Queria chamar os diáconos que viessem, o pastor vai fazer a ceia, e nós vamos ter um momento ao altar para refletir sobre tudo aquilo que Deus colocou em nossos corações agora. Obrigado pela oportunidade de orar por vocês enquanto eles estão vindo. Pai, obrigado pela Tua palavra, aquilo que o Senhor tem nos colocado para fazer, Senhor, que é ministrar o Teu conhecimento. Oh Deus, há várias áreas aqui que eu luto na minha vida, e eu
preciso da sua ajuda, eu preciso do teu Espírito. Como eu falei, Senhor, eu preciso andar em Espírito, para não cumprir as concupiscências naturais da minha carne. Espírito Santo, eu oro por mim e oro por todos aqui presentes, que a gente possa colocar em prática através da ajuda do teu Espírito. Espírito Santo, nos faça lembrar, quando nós tivermos os conflitos naturais que irão ocorrer em nossos relacionamentos, do que seria a atitude de Jesus, o que seria o ato que vai construir e não destruir os nossos relacionamentos. Nos abençoe a viver isso, em nome de Jesus, amém.